Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada vida. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo 115. Salmo 115. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Pai Santo, no nome de Jesus, pedimos, Senhor, que a Tua graça venha sobre nós neste momento, na ministração da Tua santa palavra, e que possamos todos, Senhor, receber, Senhor Deus, do Teu Espírito, uma palavra viva, Senhor, uma palavra do alto, uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Que possamos, Senhor, desejar o que o Senhor deseja, querer ouvir, Senhor Deus, a Tua voz, querer ouvir, Senhor Deus, o que o Senhor planeja, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que no nome de Jesus possamos ser alimentados pela Tua santa palavra, que possamos, Senhor, ser sustentados por ela. No nome santo e poderoso de Jesus oramos, pedindo estas coisas. Amém. Pode se assentar, irmãos, no nome de Jesus. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória. Ao Teu nome conceda glória. Muitas vezes nós não conseguimos entender como Deus age, por que Deus age de determinada maneira, mesmo quando muitas vezes parece que Ele está falhando em relação a nós, muitas vezes quando parece que a nossa fé está falhando, que o Deus a quem nós cremos, a quem nós buscamos, parece não estar nos atendendo, parece não estar nos ouvindo. E muitas vezes nós temos esta preocupação de que a fé está falhando, de que aquilo que nós criamos, o fundamento na qual estamos baseando a nossa vida, não está
dando certo, porque muitas vezes parece que o favor de Deus, a proteção de Deus, não está se manifestando nas nossas vidas. Podemos lembrar de episódios, podemos lembrar de situações da vida onde isso já foi muito claro, mas muitas vezes atravessamos por momentos onde parece que Deus saiu da sala, parece que Deus saiu de férias, parece que Deus não está nos atendendo. E há muitas vezes nas nossas orações, a oração é basicamente um diálogo, e como um diálogo, a oração possui um raciocínio. A oração não deve ser frases aleatórias. A oração, ela é racional. Ela mostra o que nós queremos, por que nós queremos, a razão pela qual nós achamos que Deus deveria nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Por isso, as orações repetitivas, decoradas, as orações automatizadas são condenadas na Bíblia. Jesus disse, na verdade, que os pagãos é que oram assim. São os pagãos que oram orações decoradas, repetidas vezes, aonde eles não se concentram, não pensam nas palavras, não raciocinam naquilo que eles estão falando. Nós, principalmente latinos que viemos da cultura católica, fomos ensinados diante das dificuldades ou diante do pecado, o padre nos ensinar reze a Ave Maria 20 vezes, o Pai Nosso 60 vezes e outras orações tantas vezes, e inventou-se o rosário justamente para que você não perdesse a conta de quantas vezes você fez a oração, não para contar o quanto você está atento à oração, mas só para não perder o número. Quantas vezes eu já orei? 10 vezes, 15 vezes. Em qual conta eu estou aqui do rosário? E Deus nunca aceitou esse tipo de oração. Oração deve ser uma coisa totalmente consciente, puramente lógica, emocional, onde devemos estar concentrados em cada uma das palavras de tudo aquilo que estamos dizendo para Deus. Portanto, a oração, ela possui estratégias. Como no raciocínio existem estratégias para eu convencer uma pessoa de um assunto, eu procuro a maneira correta, o argumento correto para convencer a pessoa. A oração, de certa maneira, tem esse aspecto. Embora estejamos falando com Deus, que sabe de tudo, conhece de tudo, ainda assim a Bíblia nos ensina que nós devemos orar desta maneira, orar de uma maneira a buscar os melhores argumentos. Tiago chegou a escrever e dizer, vocês oram e não recebem exatamente porque vocês pedem mal, ou seja, vocês não estão pedindo da forma correta. Vocês não estão pedindo do jeito certo. Então, significa que existem jeitos mais certos de orar do que outros. E uma das táticas, um dos argumentos que nós devemos orar é, sem dúvida, reivindicar da parte de Deus suas promessas. Senhor, aonde estão as tuas promessas? Senhor, o Senhor disse que me protegeria. Senhor, o Senhor se revelou nas Escrituras, dizendo que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Então, Senhor, o Senhor precisa prover na minha vida, porque eu creio, eu sigo, eu temo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Essa é uma maneira de argumentar com Deus. Não está incorreta. Jesus nos ensinou a orar desta maneira. Jesus, antes de
ordenar que Lázaro ressuscitasse, ele primeiro orou a Deus Pai e disse: Pai, eu te agradeço, porque todas as vezes que eu oro, o Senhor me atende. É um raciocínio bem inteligente. Eu estou a ponto de pedir um milagrão agora, que alguém ressuscite, então eu começo primeiro dizendo: Pai, eu sei que o Senhor sempre me atende, então o Senhor não vai falhar agora, vai? Ele está usando uma argumentação. Não está errado você argumentar com Deus, porque quando você argumenta, você está demonstrando que você realmente crê naquilo que Deus está te ensinando. Então não está errado em você orar e dizer: Senhor, eu sou teu filho, o Senhor é meu pai. O Senhor disse que se um filho pedisse um pão, o Senhor não me daria uma pedra. Então, Senhor, o Senhor não pode me dar isso que eu estou te pedindo especificamente? E nós podemos pedir e argumentar coisas do tipo: Senhor, eu tenho te temido, eu tenho crido em ti, eu tenho sido um servo teu, tenho trabalhado na tua obra, na tua casa, tenho falado do teu amor para as pessoas. Então, Senhor, não me desampare agora, me ajude. Esta oração não está errada. Entretanto, existem vezes na oração que nós vamos chegar no ponto do salmista do Salmo 115, aonde nós não vamos ter argumento, aonde nós sabemos que a gente já errou ou já pisamos tanto na bola, ou não conseguimos nem encontrar uma razão de pedir alguma coisa por Deus, não nos sentimos dignos. Mas há uma coisa no Salmo 115, no início, no primeiro versículo desse Salmo, que ele invoca uma realidade que aparece várias vezes nas Escrituras. Existem várias vezes nas Escrituras que servos de Deus oraram usando aquele argumento que eu falei, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu profeta, Senhor, o Senhor me enviou, então agora usa-me, Senhor. Ou seja, você diz: Senhor, olha para mim, olha quem está falando, é teu filho, não me desampare, não me deixe. Mas o que o salmista fala aqui neste Salmo 115, o que ele invoca é outra realidade que aparece igualmente muitas vezes nas Escrituras. E que realidade é essa? A realidade de que várias vezes você encontra pessoas na Bíblia dizendo assim: Senhor, abençoa-me por amor do teu nome. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, não me abençoe porque eu sou teu filho, ou porque eu mereço qualquer coisa, ou porque eu fiz qualquer coisa. Senhor, mesmo que o Senhor olhe para mim e não veja nada em mim, ainda eu te peço que por causa do teu nome, por causa do teu amor, por causa da tua graça, ou para dar glória ao teu nome, o Senhor me conceda o que eu estou te pedindo. É exatamente o que o salmista está dizendo aqui. Não a nós, Senhor, não merecemos, não fazemos jus, não a nós, não dê glória a nós, mas dê glória ao teu nome. Dê glória ao teu nome, Senhor, por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade. Em outras palavras, o que o salmista está invocando é o próprio Deus, nos seus próprios atributos, nos seus próprios valores, e dizer: Senhor, eu preciso de algo, e mesmo que eu não me considere digno daquilo que eu estou te pedindo, eu peço que o Senhor me dê, por causa do amor que tu tens por mim, por causa da tua fidelidade, porque tu és fiel. Mesmo eu não sendo fiel, tu és fiel. Mesmo eu sendo fraco, tu és forte. Mesmo eu não merecendo, tu és um Deus de graça e de amor. É isso que o salmista está invocando.
Os teólogos entendem que este salmo foi escrito provavelmente depois do exílio babilônico, ou seja, depois que Judá, depois que Israel passou por toda a destruição por conta de séculos e séculos de endurecimento de coração, de desobediência à voz de Deus, o que resultou finalmente na destruição completa da nação e o povo sendo levado cativo para a Babilônia, sendo Jerusalém destruída, queimada, seus muros e o templo completamente destruídos, o povo, muitos, milhares e milhares mortos, e os que sobreviveram sendo levados para uma longa jornada no deserto até chegar lá na região que hoje seria o Iraque, para ali permanecerem por 70 anos cativos, aprisionados naquele país. Mas depois de 70 anos, o Senhor restaura a sorte de Israel, Deus visita Israel outra vez com misericórdia, toca o coração do rei persa, que está vivendo depois de 70 anos, o rei Ciro, e ele autoriza que os judeus voltem para a sua terra, reconstruam suas cidades e voltem a ter algum tipo de governo próprio. E os teólogos acreditam que esse salmo foi composto depois deste período, quando eles voltam para Jerusalém, aonde justamente eles estão refletindo nesse salmo a pergunta que ficou na cabeça de muita gente durante aqueles 70 anos: por que o Senhor desamparou o seu povo? Por que o Senhor aparentemente abandonou os únicos, não eram grande coisa, mas eram os únicos que criam nele na terra. Era o único povo que ele podia chamar de seu na terra. E ainda assim ele os abandonou e os levou à destruição, à morte, ao sofrimento, à humilhação e ao cativeiro por tanto tempo. E enquanto isso acontecia com Israel, evidentemente que as nações ao redor, principalmente as nações que odiavam Israel, faziam perguntas. E é esta pergunta que é refletida no Salmo, no versículo 2. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Então, basicamente, o que os judeus estão dizendo através desse salmo é: Senhor, nós merecemos toda aquela destruição, nós merecemos toda aquela punição, nós merecemos tudo aquilo, Senhor. Mas, Senhor, se o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, glorifique o Teu nome, apesar dos nossos erros, apesar das nossas fraquezas. Não deixe que o Teu nome seja desonrado por nossa causa. Não deixe que o Teu nome seja diminuído, zombado no meio das nações por causa da nossa pequenez. Por isso ele está dizendo, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Em outras palavras, eles estão dizendo, Senhor, nós merecemos tudo o que o Senhor fez. Nós merecemos todas as punições. Mas, Senhor, se o Senhor terminar a história desse jeito, o Teu nome não vai ser glorificado. O Teu nome não vai ser glorificado. O que o salmista está raciocinando aqui é o mesmo raciocínio de Moisés. Quando, num determinado momento, depois que Deus os tirou do Egito, Deus perde a paciência com o povo de Israel, com tanta dureza de coração, tanta rebeldia, e Deus chega para Moisés e diz, Moisés, sai da minha frente que eu vou destruir todo esse povo. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Saia da frente, Moisés. Eu vou começar uma nova história através de você. Eu vou poupar você, eu vou matar todo mundo, vou deixar só você vivo, e aí eu começo a história de novo através de você. Do jeitinho que eu esperei por Abraão, até que Abraão tivesse o seu filho, até que o filho do seu filho tivesse outro filho, até que se formasse uma nação. Eu sou Deus, eu sou eterno, para mim tempo não é problema. Eu posso esperar de mais outros 500 anos
até que uma nova nação saia através de você, Moisés. Mas saia da frente, que eu quero destruir toda essa nação, todo esse povo. E o argumento de Moisés foi o seguinte: Senhor, o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem direito de fazer isso. Mas se o Senhor fizer isso, e esse povo merece, mas se o Senhor fizer isso, lá nas bandas do Egito, as pessoas vão começar a dizer que o Senhor teve poder para tirá-los do Egito, mas não teve poder para cumprir a promessa e introduzi-los na terra prometida. Moisés basicamente disse para Deus: Senhor, o Senhor tem todo o direito de fazer o que o Senhor quer fazer, mas Senhor, faça o que o Senhor fizer para glorificar o teu próprio nome. Agora, Senhor, o Senhor poderia matá-los agora, imediatamente, mas se o Senhor usar misericórdia, se o Senhor tiver um pouco mais de paciência, se o Senhor trabalhar um pouco mais esse povo, e um dia, talvez não nessa geração, numa outra, quando eles estiverem às margens do Rio Jordão, e o Senhor estiver com eles, e fizer eles passarem o Jordão, e fizerem eles entrarem na terra prometida, Senhor, até lá no Egito vão te dar glória, vão dizer que Deus poderoso é esse. Ele não só conseguiu abrir o Mar Vermelho, despedaçar o Egito, mas ele conseguiu aguentar um povo duro, um povo de coração duro, um povo teimoso, pecador, e conseguir ainda assim cumprir as suas promessas e levar adiante o seu projeto de formar a nação de Israel. O salmista no Salmo 115 está orando exatamente deste ponto de vista. Senhor, nós passamos por tudo que passamos, e Israel mereceu, assim como no tempo de Moisés, nós agora merecemos, Senhor Deus, no cativeiro babilônico que passamos, mas Senhor, não deixa a história terminar assim. Exalte de novo o poder do teu povo, levante os fiéis, ajude aquele que é fraco para que ele seja forte. Ajude o desobediente para que ele aprenda a tua lei, para que ele aprenda e deseje fazer a tua vontade. Porque se o Senhor fizer isso, o teu nome vai ser glorificado em toda a terra. Um dia a Bíblia será escrita e ela terá a história de um povo duro, de um povo ignorante, de um povo que o tempo todo desobedecia, e ainda assim, no meio de tudo isso, você vê a mão de Deus conseguindo agir, mesmo no meio de um povo que nós não daríamos nada por eles. E o Senhor conseguiria, através de tudo isso, trazer todos os frutos de Deus para a terra. E de fato é isso que aconteceu. Deus, num determinado momento, ele diz ao seu povo de Israel, ele diz: olha, eu não escolhi vocês por causa de vocês, porque vocês não merecem, porque o coração de vocês é duro. Diz: mas eu escolhi vocês por uma única razão, porque eu dei a minha palavra ao meu amigo Abraão, porque eu fiz um pacto com o meu amigo Abraão, e por isso eu vou glorificar o meu nome, apesar de vocês, apesar dos seus erros, apesar das suas fraquezas, eu vou glorificar o meu nome no meio deste povo. No versículo 3 do Salmo 115, o salmista diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor faz o que o Senhor deseja. O Senhor não estava errado em levar o seu povo para o cativeiro. Mas, Senhor, a única coisa que eu estou dizendo é que ajude-nos, porque ajudando-nos o Senhor vai trazer glória ao teu santo nome.
Deus realmente poderia condenar a todos nós. Mas a glória do nome do Senhor estará exatamente, não que Ele simplesmente provou que Ele é o juiz de toda a terra, mas quando Ele esforça-se por ter misericórdia justamente de quem não merece nada. E por causa desse amor que vai constrangendo o pecador, vai constrangendo a mim e a você, a gente vai mudando devagarzinho, muitas vezes leva um processo de uma vida inteira, mas a gente vai mudando. E no final, Deus consegue glorificar o seu nome. Porque Ele pega uma pessoa que teria tudo para dar errado. Ele pega a história de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma pessoa que desde a sua família, seus pais, seus avós, seu histórico, já era um histórico onde o diabo entrou e fez festa. O diabo jurava de pé junto que esse aqui vai ser um instrumento meu na terra. E de repente Deus pega aquele que tinha tudo para ser um instrumento de Satanás e Ele usa para a glória de Deus. Isso traz glórias ao Senhor. Isso exalta o nome de Deus. Deus não será glorificado porque Ele escolheu os melhores. Deus será glorificado exatamente porque Ele escolheu aquilo que não era e fez ser. Ele escolheu aquilo que não podia e Ele fez com que Ele pudesse. No final, todo mundo vai reconhecer: Senhor, foi só por causa do Teu nome, foi só por causa do Teu poder. Eu, por mim mesmo, jamais teria chegado aonde eu cheguei. Asaf Borba compôs uma música no Brasil há muitos anos atrás, e ele dizia assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma só voz, olhando para mim: conta-nos, irmão, como foi? O que foi que você fez para que você terminasse aqui? E então na canção Asaf Borba diz: a resposta é uma só, irmão. Foi graça, irmão. Foi graça. Superabundante graça. Foi só pela graça do Senhor Jesus que eu venci e cheguei aqui. Deus está usando o autor deste salmo para nos ensinar poderosas verdades. No versículo 4, ele diz assim: os ídolos deles quem? Das nações que estão olhando para Israel se ferrar e dizendo: aí, cadê o Deusão deles? Cadê esse Deus? Se Deus é tudo isso que Ele diz, como é que esse povo terminou desse jeito? E o salmista diz no versículo 4, esses caras que estão dizendo isso, os ídolos deus, os deuses deles são feitos de prata e de ouro. Os deuses deles são feitos por mãos humanas. Que autoridade esses caras têm para falar do nosso Deus? Os deuses deles são fabricados por mãos humanas. São feitos de metal, são feitos de pedra, são feitos de pau. Ele está falando de as estátuas, os ídolos, né, que as nações têm. E ele diz, eles têm boca, mas não podem falar, esses deuses deles. Fizeram lá a bocona lá do Deus deles lá. Mas você fala, pergunta, ora, dialoga e o Deus deles não responde nada. Porque metal é rígido. Porque madeira não é maleável. Ele diz, os deuses deles têm olhos, mas não podem ver.
Alguns daqueles ídolos, daqueles santões que eles fazem assim, eles fazem com uns olhão bem grandes, assim, tipo Marcos, assim, aqueles olhão assim. E aí você fala, oh minha santinha, meu santinho, olhe por mim. E o santinho fica lá. Estou vendo nada, meu filho. Porque é um pedaço de pau, é um pedaço de gesso. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas essas mãos não podem se estender para ajudar ninguém. Tem pés, mas não podem vir andar em socorro de ninguém. E não emitem som algum com a garganta. Como que alguém que tem um Deus desse pode ousar zombar do nosso? É verdade que o nosso Deus nos puniu severamente, é verdade que o nosso Deus, Ele é um Deus que não tolera o pecado, é verdade que o nosso Deus, se você não anda de acordo com a sua vontade, Ele pune, Ele açoita seus próprios filhos, é verdade. Mas em compensação, o nosso Deus é verdadeiro, Ele é o Deus vivo. Essa é a expressão maravilhosa que foi encontrada pelos escritores bíblicos. O nosso Deus é o Deus vivo, porque Ele não é um pedaço de pau, Ele não é uma estatueta feita segundo a imaginação das pessoas. Isaías reflete quão absurdo, quão ridículo é esse tipo de religiosidade que se baseia em se prostrar diante de estátuas, diante de imagens. Ele diz, um homem vai na floresta, derruba uma árvore, com parte desta árvore ele fabrica uma mesa, uma cadeira para se assentar, com outra parte da madeira ele joga na lareira e queima para se aquecer, e que com o que resta da madeira ele faz um Deus e se prostra diante dele e o adora. O salmista está dizendo, Senhor, pessoas que não têm autoridade nenhuma estão dizendo aonde está o Deus de Israel, por causa das punições que o Senhor fez. Tudo que a gente mereceu, nós trouxemos desonra ao teu nome, nós trouxemos vergonha ao teu nome. Mas, Senhor, mais importante do que continuar simplesmente nos punindo, e o Senhor podia fazer isso, o Senhor tem todo o direito de fazer isso, é glorificar o teu nome. E se o Senhor nos resgatar, se o Senhor nos curar, se o Senhor nos redimir, se o Senhor nos perdoar, muita gente vai continuar do mesmo jeito, mas muita gente, Senhor, vai encontrar o caminho que o Senhor planejou para a vida deles. Esses que zombam de Ti, Senhor, são pessoas que os seus deuses são ridículos, os seus deuses são pedaços de matéria que se dissolvem, que se corrompem. Em outros textos da Bíblia diz são deuses que têm que ser transportados nos ombros das pessoas, porque não conseguem andar. Entre nós humanos, quando você tem que transportar uma pessoa, ou ela é bebê, ou ela está aleijada, ou está muito doente. Agora, quando você tem que transportar um Deus, é porque Ele não é Deus. Se Ele não consegue sequer se locomover por si só. Foi isso que Deus se manifestou quando Israel perdeu uma das guerras para os filisteus. E a arca de Deus, que representava a presença de Deus, foi tomada pelos filisteus. E para fazer refletir esta pergunta do versículo 2, onde foi a forma dos filisteus dizerem, aonde está o Deus dos judeus? Eles pegaram a arca que simbolizava Deus e colocaram no templo do deus Dagon, e colocaram a arca aos pés do deus Dagon, uma maneira de dizer, está aí, o Deus de vocês está aqui, ó, humilhado aos pés do nosso Deus.
Mas Deus decidiu que, outra vez, aquela batalha Israel perdeu de novo, porque merecia. O nome de Deus estava sendo desonrado de novo por causa do seu povo. Mas Deus decidiu que Ele iria glorificar o seu próprio nome, independente de Israel. Independente dos erros de Israel. No dia seguinte, quando os sacerdotes do deus Dagom chegaram no templo para adorá-lo, olharam e se escandalizaram. Meu Deus! O deus Dagom estava caído, com a cara no chão. Eles olharam, ninguém tira foto, ninguém filma. Vamos levantar o Deus lá e colocar ele no lugar de novo. Ninguém fala nisso, ninguém toca nesse assunto, que vergonha. No dia seguinte voltaram lá, quando chegaram lá, o Deus deles estava com a cara no chão, com a cabeça cortada, os braços cortados e os pés cortados. Era Deus dizendo: esse Deus de vocês não é de nada. O versículo 8 do Salmo diz: torne-se como eles. Torne-se, se você ler o texto, quem são eles aqui? Os deuses falsos. Porque ele falou, os ídolos deles são de prata e de ouro. Tem boca e não falam, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não socorrem. Então ele diz que torne-se eles. Então que esses deuses, torne-se como eles, torne-se como esses deuses, aqueles que os fazem e aqueles que confiam neles. Em outras palavras, aqui está um princípio espiritual. Por isso é muito importante, é muito sério a questão da religião, a questão de quem você escolheu para ser o seu Deus. Por quê? Porque as pessoas se tornam semelhantes ao Deus que elas creem. É esse o princípio que está aqui. As pessoas se tornam semelhantes aos deuses ou ao Deus que elas creem. Os deuses da Índia são deuses como Shiva, a deusa da destruição. Os deuses da Índia são a vaca, o macaco. Os deuses da Índia são deuses terríveis. Resultado, o povo é um povo que vive preso na miséria, na destruição, na desvalorização da sua humanidade. O Deus Alá, ainda que chamado de o grande misericordioso, ele na verdade é o Deus que diz que todo muçulmano deve matar o maior número possível de infiéis, ou seja, o Deus Alá é um Deus cruel e destruidor. Resultado, não há como esperar que o muçulmano vá sair muito diferente disso. E quando você encontra normalmente num país democrático um grupo de muçulmanos que diz: não, nós muçulmanos pregamos a paz, na verdade eles que são radicais. Não, na verdade é o contrário, vocês é que são desviados do Alcorão. Vocês é que estão fazendo uma leitura light, vocês é que estão fazendo uma leitura desviada da verdade do Alcorão. Na verdade, os verdadeiros muçulmanos são os que vocês chamam de radicais. Porque eles é que estão realmente seguindo o que o Alcorão está dizendo. Eles é que estão realmente imitando Alá. Agora, o Deus da Bíblia, ele é o Deus do amor. Por isso, a característica do cristianismo, a característica do judaísmo é o amor, a misericórdia. O salmista está dizendo que aqueles que adoram falsos deuses vão se tornar como eles. Os deuses gregos eram terríveis, os deuses egípcios, os deuses romanos, o deus Baco, o deus das orgias, o deus da sensualidade, o deus da glutonaria. Resultado, o povo romano
Era um povo de orgia, era um povo de glutonaria. E o Salmo 115 está dizendo: os que adoram os ídolos vão se tornar iguais a eles. E no sentido aqui, como ele está descrevendo, iguais como? Que tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Do que ele está falando? Mas espera aí, mas o ídolo, tudo bem, é uma estátua, realmente tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Mas como que o seu adorador, que é um ser humano, você vai dizer que ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê? O que ele está falando são completamente irrelevantes para o mundo espiritual. Tem boca, mas a sua boca não muda nada no mundo espiritual. Não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual, porque crê num Deus falso, crê num Deus de pedra, crê num Deus de gesso. Tem olhos, mas não consegue discernir o mundo espiritual, não consegue ver a verdade. Tem mãos, mas não consegue produzir nenhuma obra espiritual. Porque no reino de Deus, você pode enganar os homens, mas você não pode enganar Deus. No reino de Deus, Jesus disse: Deus é espírito e importa que ele seja adorado em espírito e em verdade. Ou seja, não tem como enganar Deus. Você pode enganar os homens, você pode enganar a igreja, mas você não pode enganar o Espírito Santo de Deus. Deus sabe quem são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é só esses que o adoram em espírito e em verdade que Deus aceita a adoração. Então você não tem como você tapear, não tem como você enganar, porque você pode enganar apenas o exterior, apenas os homens, apenas as religiões, mas Deus você não consegue enganar. E o incrível, nem os demônios você consegue enganar. A Bíblia fala de que no tempo dos apóstolos, alguns jovens gostaram daquele negócio que eles começaram a ver ali os crentes orando e dizendo em nome de Jesus, e o demônio se manifestava e eles falavam em nome de Jesus, sai agora, e o demônio ia embora. Eles falaram: uau, that's so cool, eu quero isso. E a Bíblia diz que esses jovens nunca tinham encontrado Jesus, não conheciam Jesus, viram lá um endemoniado e foram para cima do demônio e disseram em nome de Jesus que Paulo prega. Ou seja, não estava dizendo em nome do Jesus que eu creio, em nome do Jesus que Paulo prega, saia capeta. E o demônio olhou para eles e falou: olha, Jesus eu conheço, eu sei quem é esse Paulo aí, mas vocês não são nada para mim. Quem são vocês mesmo? E a Bíblia diz que aqueles endemoniados foram para cima daqueles jovens e bateram neles e arrancaram as roupas deles, e eles saíram correndo nus pelas ruas, completamente envergonhados, porque no mundo espiritual você não consegue enganar ninguém. Se você serve o Deus verdadeiro, você recebe autoridade verdadeira. Mas se você crê num Deus falso, nada acontece no mundo espiritual. Nada ocorre no mundo espiritual. É por isso que não adianta trazer o Andrea Bocelli, colocar nesse púlpito e ele cantar aquelas notas maravilhosas que ele consegue alcançar. Vai ter gente chorando na igreja, que coisa linda, meu Deus. Mas no mundo espiritual não muda nada, porque não é um adorador que está ali. Não é um servo de Deus que está ali. Por isso Deus está dizendo, neste salmo, Ele está trazendo conforto para um povo que acabou de ser humilhado e está tentando retornar a reconstruir a sua nação. Eles que foram duramente punidos por Deus por conta dos seus pecados reais. Mas eles estão orando e dizendo: Senhor, a gente mereceu tudo e merecíamos ainda muito mais, mas Senhor, glorifique o Teu nome. Lembre-se da Tua misericórdia, lembre-se da Tua bondade,
Lembre-se, Senhor, da tua graça. Lembre-se das tuas promessas, Senhor. E por isso agora o salmista muda o tom da conversa e em vez de falar para Deus, ele agora começa a falar para Israel. Ele agora começa a falar para o povo de Deus, para mim e para você. Ele diz no versículo 9: confie no Senhor, Israel, porque Ele é o teu socorro e o teu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, porque Ele é o teu socorro e o teu escudo. E vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, porque Ele é o teu socorro e o teu escudo. O que Ele está fazendo agora, Ele está dizendo: povo de Deus, apesar dos maus momentos que você possa estar atravessando, apesar de você poder não estar entendendo por que Deus está agindo do jeito que Deus está agindo, porque parece que Deus saiu da sala, porque parece que Deus não ouve mais minhas orações, ou até mesmo que eu já errei tanto, pequei tanto, transgredi tanto, que eu não tenho mais coragem de pedir mais nada para Deus e esperar que Deus ainda dirija algum favor a mim. Ele está dizendo: povo de Deus, confie no Senhor. Foi Ele que decidiu te escolher, foi Ele que decidiu te amar, foi Ele que decidiu te salvar. Nós não merecíamos nada, foi tudo Ele que decidiu. Confie nesse amor, confie nesse poder, confie nesse Senhor. Porque diferente dos deuses falsos, é verdade, os deuses deles não punem, os deuses deles não levam eles para o exílio, of course, porque os deuses deles são deuses mortos, que não existem, são imaginação da cabeça deles, que eles fazem numa forma de uma estátua. O nosso Deus nos puniu, é verdade, mas uma das razões que Ele nos puniu é porque Ele é vivo, porque Ele existe, porque Ele é real, porque Ele é justo e porque Ele é poderoso. Então confie no Senhor, Israel, porque Ele é o teu socorro. É verdade, os teus erros, os teus problemas acabaram gerando consequências, mas Ele é o teu socorro. Ele não mandou Jesus dizendo: Jesus, vai lá na terra e só procure os sãos, aqueles que estão com boa saúde espiritual, aqueles que estão obedecendo a minha lei. Não, Ele disse para Jesus: Jesus, desce lá e salva todos os que estiverem enfermos pelo pecado. Por isso Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele diz: confie, ó Israel. Israel é o povo de Deus, portanto esse versículo se aplica a nós, igreja, o povo de Deus. Confie no Senhor, ó povo de Deus, porque Ele é o teu socorro. Ele é aquele que, no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, Ele está disposto a te ajudar, Ele está disposto a te salvar, Ele é aquele que socorre. Você parou para pensar porque Deus escolheu a figura da ovelha para representar o povo de Deus? Com todos os animais, existe em Israel, naquela região, existe o urso, existe o leopardo, existe o leão, existe os antílopes velozes, as águias. Por que Deus não escolheu esses animais para simbolizar o povo de Deus? Ele escolheu a ovelha. Ele não escolheu o leão, não, é a ovelha. Aí você vai procurar saber como é a ovelha. A ovelha é um dos poucos animais que não tem nenhum senso de direção. O cachorro, você pode jogar ele quilômetros de distância da sua casa, ele encontra o caminho de volta. Borboleta, pássaros fazem viagens
continentais e voltam, encontram o caminho de volta. Mas a ovelha é mais perdida que o Vitor sem GPS. Tem noção de que lado fica a 95. A ovelha é assim. A ovelha, ela tem um limite de visão de 30 metros. 30 metros é um pouco mais do que daqui, lá na porta da igreja. O problema é que os predadores da ovelha são o urso, o leão, o lobo, que são extremamente velozes. Ou seja, quando você chega a ver o teu predador, já fui. Já era. E a ovelha é um dos animais mais estúpidos que existe. O pastor Santos estava me falando que uma vez ele estava numa fazenda e eles estavam fazendo buracos para colocar uma cerca, e ele fazia o buraco e as ovelhas, elas são muito curiosas, e as ovelhas ficavam ali. E ele saiu, deu outro passo, começou a cavar outro buraco. Quando ele viu, a ovelha tinha, por causa da curiosidade, caiu dentro do buraco, estava lá só com as patinhas de fora. Eles olharam aquilo e falaram, mas que bicho estúpido. Foram lá e tiraram a ovelha, pá, puseram ela para fora e voltaram a cavar. Quando eles olharam, de novo, a mesma ovelha caiu no mesmo buraco. Deus nos compara com ovelhas exatamente porque a ovelha depende completamente do pastor. Por isso ele está dizendo, Deus, por natureza, Ele gosta de socorrer. Então aceite o socorro de Deus, não desista, confie no teu Deus, porque Ele é o teu socorro. Mas não só o teu socorro, Ele também é o teu escudo. O escudo é símbolo de proteção, bloqueio. O escudo é o instrumento de guerra que o soldado usa, a qual ele se defende da espada, da lança, da pedrada. Ele coloca aquela barreira, aquela proteção na sua frente. Ele está dizendo, Deus é isso aí para você. Em outras palavras, ele está falando da realidade, e ele está dizendo a mesma coisa para o povo de Deus de maneira geral. Aqui é uma excelente palavra de incentivo, de ânimo para líderes da casa de Deus. Aqui ele está dizendo sacerdotes, mas nós podemos aplicar para todo líder, líder de grupo, líder de célula, líder de jovens, líder cantor, músico, todos aqueles que trabalham, se envolvem na casa do Senhor. Tem hora que cansa, não é? Tem hora que desanima, não é? Tem hora que a gente não aguenta mais ver ingratidão, não vê um elogiozinho, mas pedrada o tempo todo. Você pode fazer tudo certinho, às vezes não tem ninguém para dizer um obrigado, mas se fizer um negocinho fora, vai ter alguém criticando. Olha o que você fez aí. Tem hora que cansa, não é? Por isso a Bíblia diz, não desanimem de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Mas ele está dizendo, ele está colocando todo mundo no mesmo pacote, dizendo, povo de Deus de maneira geral, líderes, obreiro, pregadores, pastores, e todos os que temem o Senhor, confiem no Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de todo mundo. O pastor necessita de Deus da mesma maneira, ele necessita de socorro e necessita do escudo de Deus da mesma maneira como qualquer outra pessoa. Todo o povo de Deus necessita do socorro de Deus e necessita da proteção do Senhor. Você crê, você é um crentão que está forte, aí você é daqueles que temem ao Senhor, precisa de socorro e precisa confiar no Senhor e precisa de proteção da mesma maneira. Todos estamos no mesmo jogo, porque Deus é o nosso escudo, porque esse é o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é o seguinte: nós estamos num campo de batalha aonde a esmagadora maioria dos exércitos são contra nós.
Nós estamos num campo de batalha onde nós somos minoria, lutando contra guerreiros extremamente poderosos e muito bem armados, com poderosas estratégias, e nós estamos numa condição desfavorável. Essa condição ficou nítida quando Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos e como pombas no meio de serpentes. É essa a descrição da Bíblia. Toda vez que você fecha o olho para dormir, do lado da sua cama, do lado ao teu redor, você está cercado por multidões de demônios que estão rosnando, estão ali odiando você até o último fio de cabelo deles e dizendo: eu não vejo a hora de destruir essa pessoa. E não precisava uma multidão de demônios, bastaria um, porque um deles é muito mais forte, é muito mais poderoso do que qualquer ser humano. Os demônios que entravam na vida do gadareno fazia com que aquele homem conseguisse romper cadeias, romper correntes de ferro. E é esse tipo de guerra que você está. E pior ainda, você está guerreando contra guerreiros invisíveis. Você não sabe onde é que eles estão. Você não consegue vê-los, percebê-los. E eles só fazem a agenda deles, eles têm uma agenda. Se você for pegar o laptop deles, se for pegar o iPad dos demônios, daí você abre lá nos notes, só tem 3 coisas que eles planejam o dia inteiro contra você: matar, roubar e destruir, matar, roubar e destruir. Dia de hoje, isso foi ontem. Agora hoje, matar, roubar e destruir. Eles só fazem uma coisa, eles planejam, querem, desejam, respiram destruir você. E eles usam pessoas, eles usam meios, eles usam a sociedade, eles usam tentações. Eles usam carne e sangue, eles usam gente de carne e osso. Quando Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra humanos, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual, ele não quis dizer que nós não temos que lutar contra homens. O que ele está dizendo é exatamente o contrário. Cuidado, porque às vezes o ataque de um homem, você acha que é apenas alguma pessoa que não gosta de você, mas na verdade às vezes o diabo está usando aquela pessoa para destruir você. E você vai, se você achar que o problema ali é só humano, aí você vai ficar bravo com ela da mesma maneira, você vai dar o mesmo xingão, se ela te bater na cara, você bate no outro, e assim vai. Ele falou: e você não percebe que na verdade é o diabo usando carne e sangue para te destruir. Ele falou: você tem que atacar no lugar certo. Ataque, faça guerra no mundo espiritual contra os demônios que estão usando as pessoas. Mas o fato é que o diabo usa pessoas. É por isso que nós precisamos de um escudo. A Bíblia fala de flechas inflamadas. Flechas inflamadas são flechas onde o arqueiro, antes de lançar, ele incendeia a flecha, para depois lançar, e aquela flecha vai cair e vai começar a queimar o território do seu inimigo. E a Bíblia diz que o diabo lança esse tipo de flechas. O Salmo 91 nos fala de pragas que voam de noite. Ele fala de ataques, de flechas que voam de dia contra nós. Por isso nós precisamos de um escudo protetor o tempo todo. O salmista falou sobre Israel e disse: ora Israel, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, teríamos sido engolidos vivos. Ou seja, nós precisamos o tempo todo dessa proteção. Você está no território inimigo, você está lutando contra uma força incrivelmente superior a você. Se o Senhor não estiver do seu lado, é o nosso fim. Mas a boa palavra do Senhor para nós nesta noite é exatamente essa: confie no Senhor, povo de Deus, porque o Senhor é teu socorro e Ele é teu escudo. Praga alguma chegará à tua tenda,
flecha alguma chegará até você. Porque o mesmo Salmo que diz que existem pragas que voam de noite contra você, flechas que voam de dia contra você, ela diz: o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então essas pragas não vão chegar, essas flechas não vão chegar, os ataques de Satanás não vão chegar, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso escudo. Versículo 12 ele diz: o Senhor vai se lembrar de nós e vai nos abençoar. Vai nos abençoar. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará todos os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, e que sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele está usando esta ligação? Que o Senhor te abençoe, o Deus que fez os céus e a terra. Porque ele está dizendo: o Deus que fez os céus e a terra é o Deus que fez absolutamente tudo. Então não tem nada que ele não possa fazer por você. Que o Senhor que fez o universo, que portanto o Deus que fez tudo que existe, faça tudo aquilo que você precisar. Que o Senhor te abençoe. E ele está dizendo: os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio. Mas nós, os vivos, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Glorifique ao Senhor, honre ao Senhor, louve ao Senhor, porque o Senhor está com você. Finalmente, no versículo 16, ele diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos seres humanos. Os altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele entregou para nós. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fica apanhando e apanhando e apanhando, quando na verdade Deus está dizendo: use a autoridade que eu te dei. Levante, fortaleça-se em mim, me deixe ser o teu escudo protetor, mas tome ação, faça aquilo que você precisa fazer. Porque eu entreguei a terra nas tuas mãos. O que acontece aqui nesta terra depende muito de você. Depende de você usar a autoridade de Deus e dizer: não, eu decido que eu vou seguir a Deus. Eu decido que eu vou vencer essa incredulidade. Eu decido que eu vou procurar mudar de vida. Eu decido que eu vou me esforçar em buscar mais do Senhor. E aí o Senhor vai te abençoar e te conceder a vitória. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te glorificar, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te glorificar, Senhor Deus, porque muitas vezes, Senhor, as coisas que acontecem na vida, na nossa vida, são resultado dos nossos próprios erros. E, Senhor, sofremos por causa desses erros. Pagamos, Senhor Deus, um preço caro, Senhor Deus, pelos nossos pecados e pelos nossos erros, Senhor. As consequências muitas vezes são muito duras, muito fortes. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que podemos confiar em Ti. Sabemos, Senhor Deus, que podemos contar com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. Senhor Deus, e mesmo quando, Senhor Deus, ficar provada a nossa incapacidade, Senhor, de fazer qualquer coisa, de mudar qualquer coisa, ainda assim, Senhor, mesmo que não seja por nós mesmos, mas pelo Teu próprio nome, para trazer glórias e louvores ao Teu próprio nome, Senhor Deus, nos socorra, nos ajude, nos dê triunfo, nos ajude a vencer, Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a termos sucesso naquilo que fizermos, Senhor, porque isso vai trazer glórias ao Teu nome. Porque, Senhor Deus, tanto nós como as pessoas que nos conhecem, quando virem, Senhor Deus, a nossa vitória, saberão claramente que essa vitória não nos pertence, ela só foi dada porque o nosso Deus está conosco. Te louvamos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a continuar confiando no Senhor, nos ajude a continuar confiando que o Senhor é aquele que nos socorre e o Senhor é o nosso escudo em volta do seu povo. Fortalece, Senhor Deus, a cada um de nós, te pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém.